Se quer fazer um pedido, disse ele asperamente, peça algo sensato. O Sr. White colocou a pata no bolso novamente e, arrumando as cadeiras, acenou para que o amigo fosse para a mesa. Durante o jantar, o talismã foi parcialmente esquecido e depois os três ficaram escutando, fascinados, um segundo capítulo das aventuras do soldado na Índia. Se a história sobre a pata de macaco não for mais verdadeira do que a que nos contou, disse Herbert, quando a porta se fechou atrás do convidado, que partiu a tempo de pegar o último trem, nós não devemos dar muito crédito a ela. Você deu alguma coisa a ele por ela, papai? Perguntou a Sra. White, olhando para o marido atentamente. Pouca coisa, disse ele, corando ligeiramente. Ele não queria aceitar, mas eu o fiz aceitar e ele tornou a insistir que eu jogasse fora. É claro, disse Herbert, fingindo estar horrorizado. Ora, nós vamos ser ricos, famosos e felizes. Peça para ser um imperador, papai. Para começar, então você não vai ser mais dominado pela mulher. Ele correu em volta da mesa, perseguido pela Sra. White, armada com uma capa de poltrona. O Sr. White tirou a pata do bolso e olhou para ela dubiamente. Eu não sei o que pedir, é um fato, disse ele lentamente. Eu acho que tenho tudo o que quero. Se você acabasse de pagar a casa, ficaria bem feliz, não ficaria? Disse Herbert com a mão no ombro dele. Bem, peça 200 libras, então isso dá. O pai, sorrindo, envergonhado pela própria ingenuidade, segurou o talismã quando o filho, com uma cara solene, um tanto franzida por uma piscadela de olhos para a mãe, sentou-se no piano e tocou alguns acordes para fazer fundo. Eu desejo 200 libras, disse o velho distintamente. Um rangido do piano seguiu-se às palavras, interrompido por um grito estridente do velho. A mulher e o filho correram até ele. Ela se mexeu, gritou ele, com um olhar de nojo para o objeto caído no chão. Quando eu fiz o pedido, ela se contorceu na minha mão como uma cobra. Bem, eu não vejo dinheiro, disse o filho ao pegá-la e colocá-la em cima da mesa, e aposto que nunca vou ver. Deve ter sido imaginação sua, papai, disse a esposa, olhando para ele ansiosamente. Ele sacudiu a cabeça. Não faz mal, não aconteceu nada, mas a coisa me deu um susto assim mesmo. Eles se sentaram perto do fogo novamente, enquanto os dois homens acabavam de fumar cachimbos. Lá fora o vento se unia mais do que nunca, e o velho teve um sobressalto com o barulho de uma porta batendo no andar de cima. Um silêncio estranho e opressivo abateu-se sobre todos os três e perdurou até o velho casal se levantar e ir dormir. Eu espero que vocês encontrem o dinheiro dentro de um grande saco no meio da cama, disse Herbert ao lhes desejar boa noite. E algo terrível agachado em cima do armário, observando vocês guardarem seu dinheiro maldito. Ficou sentado sozinho na escuridão, olhando para o fogo baixo e vendo caras nele. A última cara foi tão feia e tão simiesca que ele olhou para ela assombrado. A cara ficou tão vívida que, com uma risada inquieta, ele procurou um copo na mesa que tivesse um pouco de água para jogar no fogo. Sua mão pegou na pata de macaco e, com um ligeiro estremecimento, ele limpou a mão do casaco e foi dormir. Na claridade do sol de inverno, na manhã seguinte, quando este banhou a mesa do café, ele riu de seus temores. Havia um ar de naturalidade na sala que não existia na noite anterior,
e a pequena pata suja estava jogada na mesa de canto com um descuido que não atribuía grande crença às suas virtudes. Eu creio que todos os velhos soldados são iguais, disse a senhora White. Essa ideia de dar ouvidos a tal tolice, como é que se pode realizar desejos hoje em dia? E se fosse possível, como é que iam aparecer 200 libras, papai? Caindo do céu, talvez, disse Herbert com um ar brincalhão. Morris disse que as coisas aconteciam com tanta naturalidade, disse o pai, que a gente podia até achar que era coincidência. Bem, não gaste o dinheiro antes de eu voltar, disse Herbert. Ao se levantar da mesa, estou com medo de que você se torne um homem mesquinho e avarento e vamos ter de renegá-lo. A mãe riu e, acompanhando-o até a porta, viu-o descer a rua. Voltando à mesa do café, divertiu-se à custa da credulidade do marido, o que não a impediu de correr até a porta com a batida do carteiro, nem de se referir a sargentos da reserva com o vício de beber. Quando descobriu que o correio trouxera uma conta do alfaiate, Herbert vai dizer uma das suas gracinhas. Quando chegar em casa, disse ela, quando se sentaram para jantar, com certeza, disse o Sr. White, servindo-se de cerveja, mas apesar de tudo, a coisa se mexeu na minha mão e eu posso jurar. Foi impressão, disse a senhora apaziguadoramente. Estou dizendo que se mexeu, replicou o outro. Não há dúvida, eu tinha acabado. O que houve? A mulher não respondeu. Estava observando os movimentos misteriosos de um homem do lado de fora, que, espiando com indecisão para casa, parecia estar tentando tomar a decisão de entrar. Lembrando-se das 200 libras, ela reparou que o estranho estava bem vestido e usava um chapéu de seda novo. Por 3 vezes ele parou no portão e depois caminhou novamente. Da quarta vez, ficou com a mão parada sobre ele e depois, com uma súbita resolução, abriu-o e entrou. A senhora White, no mesmo momento, desamarrou o avental, rapidamente colocando-o debaixo da almofada da cadeira. Convidou o estranho, que parecia deslocado, a entrar. Ele olhou para ela furtivamente e ouviu preocupado a senhora desculpar-se pela aparência da sala e pelo casaco do marido, uma roupa que ele geralmente reservava para o jardim. Então ela esperou com paciência que ele falasse do que se tratava, mas a princípio ele ficou estranhamente calado. Pediram-me para vir aqui, disse ele finalmente, e abaixando-se tirou um pedaço de algodão das calças. Eu venho representando Mal e Meckins. A senhora sobressaltou-se. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, ofegante. Acontece alguma coisa a Herbert. O que é? O que é? O marido interveio. Calma, calma, querida, disse ele rapidamente. Sente-se e não tire conclusões precipitadas. O senhor certamente não trouxe más notícias, não é, senhor? E olhou para o outro ansiosamente. Eu lamento, começou o visitante. Ele está ferido? Perguntou a mãe desesperada. O visitante assentiu com a cabeça. Muito ferido, disse, mas não está sofrendo. Ah, graças a Deus, disse a senhora, apertando as mãos. Graças a Deus. Graças.